Sejam bem-vindos ao Missão Passeio. Hoje vamos continuar o vídeo sobre a escrita da redação do Enem PPL 2018. No vídeo anterior, nós fizemos a leitura dos textos motivadores, interpretação do tema, levantamento de ideias e planejamento do texto. Hoje, nós vamos fazer a escrita do texto propriamente dito, corrigir o rascunho e mandar para correção. Vamos lá? Muito bem, pessoal, já escrevemos o rascunho. A minha dica é que após você escrever o rascunho, você deixa ali um tempinho o rascunho parado, sem olhar para ele. Vai fazer as demais questões. Depois você volta para o rascunho, corrige o rascunho e transcreve. Antes de mais nada, esse tempo em médio que eu deixava para a minha prova era de 30 minutos. Nesses 30 minutos eu estava fazendo as demais questões, seja de humanas, seja de linguagens. Em geral, eu saía procurando as questões mais fáceis, então podia mudar de linguagens e humanas, por aí vai. Bom, eu já mostrei para vocês a escrita, já deixei um tempo e agora vamos corrigir o rascunho. Vamos parágrafo por parágrafo. Primeiro parágrafo, a introdução. Vamos ler. Segundo a Escola de Mises, a sociedade é a real detentora das ferramentas de superação dos problemas econômicos, por meio da livre iniciativa dos indivíduos. Pessoal, isso aqui que eu faço geralmente é trazer um repertório logo de cara que tem tudo a ver com o tema que está sendo abordado. No caso aqui, a Escola de Mises é uma linha de pensamento sociológico que tem a ver com o anarcocapitalismo. Eles pregam um pouco do fim do Estado, muito do liberalismo econômico e acreditam que o indivíduo, a sociedade, é que realmente detém o poder de superação de crises. Então eu trouxe esse aspecto aqui para a minha redação logo de cara, logo no primeiro parágrafo da introdução, já fazendo contextualização e já deixando o repertório sociocultural bem diversificado. Agora eu vou fazer uma relação com essa frase que eu coloquei. Para isso eu vou utilizar esse conectivo aqui, ó, nesse contexto. Vamos lá. Nesse contexto, fica evidente que para superar as crises econômicas, esqueci o acento bem aqui, e fazer um país prosperar, é necessário que a sociedade desenvolva ações empreendedoras e inovadoras. Pessoal, se você ouviu o nosso vídeo anterior, esses dois termos aqui estão exatamente lá no nosso planejamento. É uma das coisas que eu coloquei no planejamento e eu vou falar um pouco mais dela no desenvolvimento, bem como pressionar as autoridades para promover alterações legislativas que destravem a economia. Bom, então eu falei aqui um pouco sobre alterações legislativas para destravar a economia. Importante, pessoal, essas alterações que eu estou falando que são importantes, eu tenho que citar alguma coisa delas na conclusão, já que eu estou dizendo que é importante promover essas alterações. Então, essa promoção, alguma coisa desse tipo, tem que aparecer na conclusão. Conclusão, ok? Bom, esse aqui foi o primeiro parágrafo, certo? Da introdução. Pelo que eu estou vendo aqui, acredito que não tem mais nada para ser visto. Vamos agora para o segundo parágrafo do desenvolvimento, tá? Bom, em primeira análise, vírgula, é importante que... Aqui eu já botei enquanto eu estava escrevendo. Eu percebi que tinha necessidade desse que e acabei colocando. Só tenham cuidado, pessoal, para evitar o queísmo. Se você tiver na revisão do seu texto e ver que tem muitos ques, procure mudar o conectivo por o qual, as quais, alguma outra coisa para tirar esse queísmo. Como aqui no primeiro parágrafo eu acabei não utilizando apenas dois, né?
Ó, tá vendo? O processo de revisão ele é dinâmico, tá? Então vamos ver aqui, ó. O primeiro parágrafo, fazer 1, 2, que alterações legislativas. Vou tirar esse que bem aqui, ó. E vou mudar esse destravem para destravando. Alterações legislativas destravando a economia, ok? Vamos lá. Em primeira análise, é importante entender que o crescimento do desemprego favorece o aumento da informalidade no mercado de trabalho. Bom, aqui, pessoal, eu fiz aquela inversão que eu falei para vocês, né? Primeiro eu ia falar um pouco sobre a situação do mercado de trabalho, depois sobre o que estava sendo feito. E aí eu já coloquei aqui um pouco dessa questão da informalidade, ok? Ponto final aqui, sempre procurando fazer frases curtas. Com frases curtas você erra menos, precisa de menos elementos coesivos para deixar o seu parágrafo bem feitinho, bem alinhado, ok? Vamos lá, prosseguindo. Tal informalidade favorece a ampliação de outras modalidades de negócio, como a economia compartilhada, a exemplo do Uber e do Airbnb, as cooperativas e a economia sustentável. Olha só, pessoal. Esses dois aqui estão relacionados à economia compartilhada, certo? Então, para marcar bem a divisão, eu acho que seria interessante aqui ficar um ponto e vírgula, porque aí aqui essa vírgula ficaria bem destacada apenas para a economia compartilhada, esse ponto e vírgula para marcação. Eu poderia ler assim: modalidades de negócio como a economia compartilhada, as cooperativas e a economia sustentável, ok? Prosseguindo. Nesse aspecto, é fundamental a ação da sociedade junto aos representantes para promover reformas que auxiliem nesse processo. Bom, não ficou muito legal não isso aqui, tá? Vou pensar um pouco aqui para poder revisar. Muito bem, eu relendo aqui, pessoal, pensei em mudar o seguinte, ao invés de nesse aspecto, eu vou colocar nessa ótica, tá? Vou tirar aqui, vou colocar ótica. Eu gosto de usar a ótica com esse pezinho que vem de visão, mas se você não utiliza o P, não tem problema nenhum, é aceitável também, tá? Ao invés de auxiliem, eu vou colocar reformas facilitadoras, e eu vou tirar nesse processo e vou colocar do processo empreendedor, ok? Pronto, eu acho que agora o nosso primeiro parágrafo da discussão tá bem bacana, tá bem interessante. Vamos agora para o segundo parágrafo da discussão ou desenvolvimento, como preferir chamar. Vamos lá. Ademais, é importante destacar o papel da sociedade no desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias, as quais permitam o surgimento de novos negócios. Aqui eu vou colocar um termo entre vírgulas, eu vou colocar umzinho assim circulado, puxar para cá porque não cabe. Permitam, as quais permitam, consequentemente, o surgimento de novos. Eu vou mudar esse novos para novas e vou colocar aqui outro termo aqui, tá? Vou botar aqui modalidades de negócios, com destaque para. Aí, como eu falei novas, eu vou tirar, com destaque para as possibilidades oriundas da internet. Como? Eu vou tirar o YouTuber, que é muito fechado, é muito específico, não existe só o YouTuber, tá? Existem outras plataformas de vídeo, de mídias sociais. E vou colocar como as mídias sociais. As mídias sociais. Ó, como eu estou usando esse artigo aqui, eu tenho que usar artigo em todos os demais, tá? Então, ficaria assim, ó, como as mídias sociais, as lojas digitais e o marketing digital. Se você quiser tirar esse digital aqui, você pode usar uma expressão comum que tem a ver com a internet e tal,
que seria 2.0, certo? Prosseguindo, vale destacar que esses novos negócios, eu vou tirar esses negócios porque eu já falei negócios aqui, e eu vou colocar empreendimentos. Devem ter sempre como foco a inovação, ou seja, respostas novas para problemas antigos, próprios da própria sociedade. Não, eu vou colocar próprios da sociedade. Bom, eu acho que está legal. Agora eu vou para a conclusão. A conclusão, pessoal, geralmente é o meu maior parágrafo. Eu faço em média umas 10 linhas de conclusão, tá? Isso não quer dizer que a minha conclusão é boa porque ela tem mais linhas. Apenas eu me acostumei a escrever mais linhas na conclusão. Em média eu faço 7 linhas na introdução, 7 a 8 no desenvolvimento do primeiro parágrafo, 7 a 8 no segundo parágrafo e 10 linhas na conclusão, tá? Isso é muito variado, pode mudar de texto para texto, mas em geral essa é a forma que eu utilizo, ok? Vamos agora para a conclusão. Por todos esses aspectos que eu falei no texto, torna-se imprescindível a aplicação de programas de desenvolvimento econômico. Então, pessoal, isso aqui, ó, responde aquela primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer na conclusão, tá? O que será feito? Sob responsabilidade dos diferentes agentes da sociedade civil, como escolas, sejam elas preparatórias ou de formação. Aqui eu acho que a gente pode mudar, deixa eu pensar um pouco. Eu vou mudar aqui para profissionalizante ou básicas. Vamos ler. Da sociedade civil como escolas profissionalizantes ou básicas. Ok. Cooperativas, ONGs e associações diversas. Pronto. Então, essa segunda parte aqui, pessoal, já responde a pergunta do quem vai fazer. Então, já respondemos a primeira e a segunda pergunta. Lembrando que são 4 perguntas que precisam ser respondidas, tá? Vamos lá. Agora eu vou detalhar essa parte dizendo como será feito, certo? Então aqui eu vou começar a responder o como. Seriam oferecidos cursos em áreas diversas, voltados ao empreendedorismo e à inovação, com linhas de crédito especiais para o desenvolvimento de pequenos negócios. Eu vou tirar esses negócios e vou colocar empresas. E como eu falei aqui também de cooperativas, onde é que eu falei de cooperativas? Aqui, como eu falei também de cooperativas, eu vou colocar cooperativas, pequenas empresas e cooperativas regionais. Bem como o auxílio na implantação desses. Eu vou tirar auxílio, porque não gostei, eu vou colocar suporte. Bom, lá no início do texto, na introdução, eu falei um pouquinho sobre fazer pressão nos legisladores para promover mudanças legislativas. Eu vou falar disso aqui agora, tá? Paralelamente a isso, seriam realizadas campanhas educativas, estimulando a população a pressionar os representantes a promover mudanças legislativas relacionadas ao destravamento e aqui eu coloquei um artigo, tá? Então aqui eu também tenho que colocar relacionadas ao destravamento e à simplificação. Esse azinho aqui no caso é a preposição que tem a ver com relacionadas, que aí vai ficar aqui com a crase, tá? Para investidores. Bom, acho que ficou bom. E aí agora eu tenho que finalizar com a pergunta: para quê? Né? Que é a finalidade. Então vamos lá. Desse modo, é esperada uma efetiva superação das crises econômicas
pela sociedade, conforme teorizado pela escola de Mises. Então, aqui, pessoal, eu falo que eu espero que assim se supere as crises econômicas. E na última frase, pessoal, eu faço o que eu já comentei no meu texto, no meu vídeo, perdão, sobre a minha redação do Enem, onde eu faço uma retomada em forma de circuito para a primeira frase da redação. Bom, pessoal, é isso, certo? Eu gostaria de deixar uma última mensagem para vocês aqui nesse vídeo, tá? A mensagem é a seguinte: se você gostou da minha técnica de fazer redações e quiser mudar a sua técnica, pegar alguma coisa da minha técnica que você achou interessante, que bom. Mas o principal mesmo é que você faça redações, que você corrija as redações e principalmente, na minha opinião, que você reescreva redações. É nesse processo de reescrita que você vai conseguir absorver as coisas que você está errando, as coisas que você está acertando, e você vai conseguir evoluir no seu processo de aprendizagem no que tange a redação. Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, o meu caderno de redações que eu produzi no ano passado. Ó, esse aqui é o meu caderno de redações. A gente tem vários temas de redação, certo? Com várias notas. Para você ver, eu tive 880, 760, 880, 840, 840. Mas eu também tive notas boas, 920, 920. Uma nota 1000, foi o único 1000 que eu tirei durante o ano todo. Mas sempre fazendo a reescrita das redações, sempre colocando algumas coisas em destaque, procurando melhorar. De maneira geral, eu sempre ia muito mal na competência 1. Eu tenho certa dificuldade para pegar acento, posição de vírgula, essas coisas, mas ainda assim eu consegui evoluir muito ao longo do meu ano. Então, a dica que eu tenho para você é essa: muito esforço, muita dedicação, foco nos estudos e até a próxima. Tchau!